Olá, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Fique agora com um trecho da ministração do pastor Augustus Nicodemos. Todos nós estamos sujeitos às tribulações. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de coisa. A diferença entre nós e uma pessoa que não foi justificada pela fé é que os que foram justificados pela fé, eles se gloriam nessas tribulações. A pessoa que não conhece a Deus, no meio de todo esse sofrimento, ela xinga a Deus, ela amaldiçoa a Deus, ela procura soluções pecaminosas, ela procura alívio em coisas ilícitas como sexo, droga, bebida. As pessoas reagem muito mal ao sofrimento quando elas não têm essa âncora, que é a certeza do perdão de Deus por elas. Mas a pessoa que foi justificada pela fé em Cristo Jesus, ela tem essa atitude de gloriar-se no próprio sofrimento. Ela se gloria nas próprias tribulações. Lembrando que gloriar-se aqui é alegrar-se. Nós não nos alegramos nas tribulações porque a tribulação é uma coisa gostosa. Não é não. A tribulação é desagradável, ela traz incômodo, ela traz dor, ela traz sofrimento. E Deus não quer que a gente ignore isso. Não é proibido o crente dizer para Deus, o cristão dizer para Deus, Deus, eu estou sofrendo, eu estou sentindo angústia, eu estou passando por um momento difícil, eu não sei se eu vou conseguir suportar. Não é pecado você fazer isso. Mas a atitude correta é que no meio de todo esse sofrimento, no meio de toda a tribulação que vem bater na nossa porta, nós podemos olhar para esse sofrimento com a atitude de glória neles. Dizer assim, eu me alegro no final, mesmo que eu esteja sofrendo com isso, mesmo que seja desconfortável, mas eu tenho uma alegria íntima com tudo isso. E por que motivo? A explicação está aí, no próprio verso 3. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, porque nós sabemos o que é que a tribulação produz na nossa vida. Nós sabemos porque que Deus deixa que os seus filhos sofram. E o alvo de Deus com o sofrimento aqui nesse mundo, para aqueles que foram justificados, não é nos castigar, nos punir, não é nos fazer sofrer, porque Ele é um Deus cruel, mas o alvo de Deus é nos aperfeiçoar. O alvo de Deus é melhorar o nosso caráter. Paulo diz aqui que a tribulação, ela produz, naquele que foi justificado pela fé, em primeiro lugar, produz perseverança, está vendo aí no final do verso 3? A perseverança é a capacidade de você aguentar pacientemente os sofrimentos, sem reclamar, sem botar a culpa em Deus, sem blasfemar, sem se tornar um incrédulo, sem virar as costas para Deus, mas continuar ali servindo a Deus no meio do sofrimento. Exemplo, Jó no Antigo Testamento. Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó. E a única coisa que Jó conservou foi a sua perseverança. Ele perseverou em seguir a Deus, ainda que de vez em quando ele dizia, maldito o dia que eu nasci. Eu não sei por que eu vim ao mundo, Deus. Por que eu estou passando por isso? Mas em nenhum momento Jó atribuiu a Deus alguma falta. Ele perseverou. Ele saiu daquela provação. Agora vem um segundo efeito. Um homem mais experiente. Porque a perseverança, ela produz experiência. A palavra experiência aqui significa, poderia ser traduzido mais literalmente, como sendo um caráter aprovado. Uma pessoa que foi provada e que ela foi testada e ela foi aprovada por Deus. Ela foi aprovada por Deus. Por isso que a gente se regozija no meio do sofrimento, porque a gente olha para o sofrimento como sendo a escola de Deus. Deus me matriculou na escola do sofrimento porque Ele quer lá na frente ter um produto final. Deus está esperando que através desses sofrimentos e das tribulações eu cresça, eu aprenda a perseverar, a ser paciente, eu tenho um caráter aprovado. Isso tudo no final, aqui no verso 4, Paulo diz que a experiência vai produzir o quê? Esperança. Esperança aqui é a certeza absoluta de que o que Deus prometeu, Ele haverá de cumprir. Tem muita gente que quer ter esperança, mas não quer passar pela tribulação. Então, quando você diz assim, Deus, enche meu coração de esperança. Esperança aqui é a certeza, né? Eu quero ter um vislumbre da Tua glória. Eu quero, assim, que meu coração tenha plena confiança nas coisas futuras. Eu quero ter essa fé que consola o coração. Eu disse, tá bom. Aí no dia seguinte,
lá vem a provação. Porque esse é o caminho. Provação produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. Não vai cair do céu pronto. É um processo que Deus usa. Por isso que está errado. É um evangelho falso, esse que é apresentado às igrejas, em que Deus existe só para nos fazer feliz, só para satisfazer os nossos desejos. E que eu devo buscar a Deus para que eu possa experimentar de toda a felicidade nesse mundo. O caminho de Deus para que você seja completo é o caminho da cruz. E Jesus nunca enganou ninguém. Ele sempre diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa teologia da prosperidade financeira e de saúde, de que Deus quer sempre nos fazer ricos, bonitos, felizes, alegres, é um falso evangelho. Deus, de fato, vai nos fazer bonitos, ricos, felizes e alegres, mas não necessariamente aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo Ele está trabalhando o nosso caráter, e Ele faz isso através das tribulações. Por isso que o crente, o que foi justificado pela fé, ele se gloria nas próprias tribulações, porque ele sabe que todas as coisas contribuem para o seu bem, inclusive o sofrimento. A segunda bênção que Paulo menciona aqui, que acompanha a justificação, é a certeza que Deus dá ao justificado pela fé, de que esses sofrimentos, eles são decorrentes do amor de Deus e não da sua ira. Quando a gente sofre, quando o crente verdadeiro sofre, não é porque Deus está com raiva dele, mas porque Deus quer melhorar o seu caráter. Na verdade, é uma demonstração do amor de Deus. E veja como Paulo explica isso aqui. Como é que Deus nos conforta no meio de toda a nossa provação? Deus nos conforta no meio do nosso sofrimento, nos dando certeza do seu amor. Está aí do verso 5 a 8. Ora, a esperança, essa esperança que nós queremos ter, que temos da glória de Deus, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. No meio de todo aquele sofrimento que nós experimentamos, da dor e das tribulações aqui dessa vida, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tem, no meio da nossa experiência, durante a nossa história aqui, Deus derrama o seu amor no nosso coração através do Espírito Santo. Aqui, essa certeza do amor de Deus, Paulo fala dela de duas maneiras. Primeiro, esse derramar do amor de Deus no nosso coração, que é uma experiência subjetiva, é alguma coisa que a gente sente. E segundo, fala do amor de Deus objetivamente demonstrado na cruz, que nós vamos ver do verso 6 até o verso 8. Então vamos começar primeiro com o amor de Deus derramado em nosso coração, que é uma experiência subjetiva, é algo que a gente sente. Paulo diz aqui que quem derrama o amor de Deus no nosso coração é o Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. O Espírito Santo já foi dado à Igreja de Cristo no dia de Pentecostes, e ele foi dado a todo aquele que foi justificado. Vocês percebem aqui a ligação entre justificação e ter o Espírito Santo. De vez em quando alguém pergunta para mim, chega para mim: pastor, quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Eu já sou crente em Jesus Cristo, mas eu não falei em línguas, eu não recebi o Espírito Santo. Não. É impossível você ser justificado e não ter o Espírito Santo. Você vê como Paulo aqui trata as duas coisas como se fosse a mesma coisa. Deus derrama o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que já foi dado. Quando é que foi dado? Quando a gente foi justificado. Quando Deus nos recebeu como seus, quando Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos deu o Espírito Santo como garantia que veio morar em nosso coração. E esse Espírito, em momentos de angústia, de sofrimento, ele nos convence do amor de Deus por nós. Ele nos fala do amor de Deus por nós, que aquilo que nós estamos passando não é fruto da ira do Pai, mas é a mão bondosa de um pai que está corrigindo um filho, que está indicando o caminho para fazer. Ele derrama esse amor de Deus no nosso coração. Meus irmãos, essas experiências do amor de Deus, elas são experiências. Às vezes a gente fica com medo de ter experiência por conta dos abusos que a gente vê por aí.
tem muito abuso nessa área de experiência, mas o fato de que há abusos na área de experiências não quer dizer que o cristianismo verdadeiro não ofereça experiência. Existem experiências na vida cristã em que a pessoa sente, ela percebe, é quase que palpável, ela tem consciência plena das realidades espirituais. E de vez em quando Deus faz isso na vida do verdadeiro cristão. Eu tenho certeza que você pode lembrar-se de algumas dessas vezes em que, no fundo do poço, na angústia do seu coração, passando pelo vale da sombra da morte, de repente as nuvens se dissiparam, o sol brilhou sobre o seu coração, alegria encheu o seu coração e você viu e conheceu que Deus é o Senhor, que Ele lhe ama e que Ele fez tudo aquilo. Você entendeu o amor de Deus por você no meio de toda aquela situação. O Espírito Santo faz isso no coração daquele que é justificado. Ele derrama o amor de Deus no coração, para que nós tenhamos certeza disso. Agora, o amor de Deus por nós, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, nessas experiências, ele é baseado objetivamente na demonstração do amor de Deus por nós na cruz do Calvário. Note que logo em seguida, ao verso 5, que diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo começa um porquê. Ou seja, ele vai explicar por que esse amor de Deus, ele é uma prova de que ele não está irado conosco. Ele vai provar por que Deus derrama o seu amor. Ele vai demonstrar isso. O que é esse amor de Deus por nós? Em que é que consiste? O porquê introduz a explicação de Paulo. E ele tem dois argumentos aqui. Se vocês prestarem atenção no texto, ele faz dois argumentos. O amor de Deus por nós. Primeiro, por que que... Como é que eu vejo esse amor de Deus? Objetivamente falando. Primeiro, a situação em que eu vivia quando Cristo morreu por mim. Está aí no verso 6. Por quê? Ele está explicando o amor de Deus. Quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Está aqui o primeiro argumento para demonstrar o amor de Deus. É que Cristo morreu a seu tempo por nós quando nós ainda éramos fracos. Fracos aqui é fracos moralmente, fracos espiritualmente, incapazes, sem forças de nos salvar, sem forças de nos justificar diante de Deus, na mais completa impotência, sem condição alguma de fazer algo para a nossa redenção. Quando estávamos nessa situação, Cristo, a seu tempo, no tempo determinado por Deus, Ele morreu pelos ímpios, que são a mesma coisa. Esses fracos são aqui chamados de ímpios. Ímpios são pessoas que não têm piedade, né? Ímpio, não tem nenhuma piedade, não tem nenhuma devoção a Deus, não tem nenhum amor ou interesse por Deus. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para salvar fracos e ímpios, morreu para nos salvar nessa situação. Era isso que nós éramos, quando Deus mandou o seu Filho, no tempo certo, morrer por nós. Jesus Cristo não veio salvar pessoas boas, Ele não veio salvar pessoas justas, até porque elas não existem. Mas Ele morreu por nós quando nós ainda éramos fracos e ímpios. Esse é o primeiro argumento de Paulo do amor de Deus. Esse amor que é derramado em nosso coração. É o Espírito Santo dizendo assim: você está aqui angustiado com essas tribulações, pensando que isso aqui é o resultado do castigo de Deus, a mão de Deus sobre você. Tá, mas você se lembra quem você era quando Cristo morreu por você? Ora, se Ele lhe amou lá, a ponto de morrer por você quando você era um ímpio, um fraco, será que o amor dele por você mudou? Muito mais não vai Ele te amar agora. Esse é o primeiro argumento. O segundo está no verso seguinte: a improbabilidade disso ter acontecido. Humanamente falando, Deus mandar o seu Filho Santo morrer pelos ímpios, qual a probabilidade disso? Veja como Paulo argumenta aqui no verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Uma pessoa justa, imagina uma pessoa moralista, não é? Uma pessoa que guarda as leis, uma pessoa justa, você daria a vida por ela? Dificilmente a gente daria a vida por um justo. Não é normal uma pessoa dar uma vida até por quem é justo. Paulo, aí ele ainda argumenta, olha, pois pode ser que até pelo bom
alguém se anime a morrer. Pelo moralista eu não morro não, mas pelo um bom, quer dizer, uma pessoa que faz boas obras, é caridosa, pode ser até que eu morresse. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós, o quê? Justos e bons? Não, sendo nós pecadores, tendo quebrado a sua lei, ofendido a sua santidade, nos colocado em posição de inimizade contra Ele. A situação em que nós nos encontrávamos quando Cristo morreu por nós e a improbabilidade de alguém morrer por um justo ou pelo bom, faz com que a morte de Cristo na cruz do Calvário, por ímpios como vocês e como eu, seja a maior demonstração do amor de Deus. As pessoas às vezes pensam assim, não, Deus não me ama porque não me deu um marido. Onde está o amor de Deus? Onde estava o amor de Deus quando eu perdi a minha fortuna? Onde estava o amor de Deus quando eu perdi um parente, um ente querido, um filho? Quando eu perdi a minha saúde? A resposta de Deus sempre vai ser apontar para a cruz. Lá é a demonstração do meu amor. É lá que eu provo que eu amo você. O fato de que você tem bênçãos materiais, que eu cuido de você no dia a dia, essa não é a maior demonstração do meu amor. A maior demonstração do meu amor é que eu mandei meu filho morrer por você quando você era um fraco, quando você era um ímpio, quando você era um pecador, quando seria improvável, já que nem pelo justo nem pelo bom ninguém quer morrer, Deus prova o seu amor quando mandando o seu filho morrer por pecadores como nós. É disso que o Espírito Santo nos convence quando Ele derrama o amor de Deus no nosso coração, ou seja, a base objetiva é a morte de Cristo na cruz há 2000 anos. Hoje, subjetivamente, o Espírito Santo toma aquele fato e derrama esse conhecimento no nosso coração e nos convence, Ele ama você. A prova do amor dele por você é o que Cristo fez por você na situação em que você se encontrava. Note aqui como eu não resisto a fazer a ligação, não é? Da morte de Cristo ligada à salvação eficaz. Você percebe que se a gente aqui fosse falar de uma morte de Cristo ampla pelo mundo todo, esse texto perderia a força. Mas você vê que Paulo está falando aqui como se Cristo tivesse morrido pelos seus, de forma que eles são eficazmente justificados, e disso eles têm certeza. É muito difícil você ter certeza do amor de Deus por si, quando é oferecida, quando a morte de Cristo é pregada como sendo assim, Ele morreu por todo mundo, de maneira que no final não morreu por ninguém, porque no final vai depender de você querer ou não. Mas você percebe que o propósito de Deus aqui caminha em marcha, sem obstáculos. Ele manda o seu filho morre pelos seus, os seus são chamados e justificados, e o Espírito Santo os convence e os persuade, e disso dá certeza. É nessa salvação que eu creio, uma salvação firme, eficaz, e que não vai depender, no fim, da decisão efêmera e falível do homem, mas de um Deus que chama mesmo e que justifica com base no sangue do seu Filho, e é disso que Ele nos dá certeza, de que Ele nos ama, muito mais do que nós. A mensagem do pastor Augustus Nicodemos sobre tribulações é como um guia que explica por que passamos por momentos difíceis. Ele fala que, mesmo que todos enfrentem problemas, quem tem fé em Cristo encara as tribulações de um jeito especial, se alegrando nelas. Por outro lado, quem não conhece a Deus pode reagir mal, xingando e buscando soluções erradas. O pastor destaca a importância de ser persistente nas dificuldades, usando o exemplo de Jó, que enfrentou muitos problemas, mas permaneceu fiel a Deus. Ele frisa que Deus não nos faz sofrer para nos castigar, mas para nos aprimorar, moldando nosso caráter. Ele explica que o Espírito Santo é quem nos faz sentir o amor de Deus no coração, nos lembrando da morte de Cristo na cruz. Ele argumenta que é improvável alguém morrer por uma pessoa justa, mas que Cristo morreu por nós, que éramos pecadores. Conclui dizendo que a verdadeira prova do amor de Deus não é a ausência de problemas, mas o sacrifício de Cristo. Em resumo, a mensagem do pastor oferece uma análise profunda e fundamentada na Bíblia sobre por que enfrentamos tribulações.
Ele destaca o propósito divino por trás do sofrimento e a certeza do amor de Deus, baseado no sacrifício de Cristo. O link desta ministração está na descrição. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para mais pessoas. E agora estamos no Instagram, @escolhidos do Reino Oficial. Siga-nos.